Quem é Durval Monteiro? Durval Monteiro, de uma família humilde, uma família de trabalhadores rurais da cidade de Astorga, e que começou muito cedo no rádio, de 4 irmãos, casado com Elce Pastorina Vieira Monteiro, pai de 3 filhos, Durval Monteiro Castilho Júnior, Alessandra Vieira Monteiro e Fabiano Vieira Monteiro. E tenho 6 netos, dentre eles a Carmina, Arthur, Giovana, Caio, Manuela, João Neto, enfim, graças a Deus, uma família feliz, uma família que me orgulha muito pelos filhos que tenho, pela esposa que tenho, uma companheira de todos os momentos e, evidentemente, só felicidade nesta vida. Tem sido uma incentivadora de todas as minhas atividades, quer no rádio, onde já estou há 49 anos, desde os idos de 1960, na Rádio Astorga Broadcasting Limitada, olha o detalhe, Rádio Astorga Broadcasting Limitada, ZYS 38, onde fiquei durante 6 anos, com alguma passagem pela Rádio Arapongas, pela Rádio Legendária da Lapa, quando do serviço militar em 1961, e depois em Curitiba, a partir de 66, sem mais parar, passando por várias emissoras e ainda na atividade. É a cachaça de cada profissional do rádio, a sua atividade diária. Realmente é o seu primeiro emprego como profissional de comunicação? Foi em Astorga, foi em Astorga. Eu, na verdade, era auxiliar de protético, fazia prótese, com detalhe. Naquela época tinha João Moreira Passos, que depois se formou em Direito, irmão do Almir Passos, que foi deputado estadual, ele dentista, e viajava para a Bahia. Ia para a Bahia, ficava lá 1 mês, e os clientes vinham e o Durval tinha que dar atendimento. Então trocava o curativo, o eugenol, um chegava com dor de dente e fazia extração de dente, imaginem só o detalhe. Quantos que passaram? Eu me lembro bem que daquele pessoal todo que eu tratava dos dentes na época, a maioria de dentadura, e aqueles que já se foram também, né? Porque era um tal negócio de botar eugenol, remedinho daqui e dali, e depois acabava, evidentemente, por estragar e ter que fazer extração desses dentes todos. Dentro do rádio, eu comecei exatamente no ano de 1960, na Rádio Astorga. Eu estava, à época, trabalhando como protético, fazendo prótese dentária, e daí surgiu a oportunidade de um concurso para locutor. Rádio Astorga, 60, comecinho de 60, janeiro, por aí. E dentre todos os candidatos, 3, e que o Valdomiro de Oliveira, por exemplo, depois aqui em Curitiba foi plantão esportivo da Rádio Guaracá. O Natinho, que até hoje canta por aí, era alfaiate em Astorga, e o Natinho também fez concurso para locutor. E ficamos os 3, o Valdomiro, Natinho e o Durval. O Natinho veio para Curitiba, o Valdomiro foi para Porto Alegre, e eu fiquei até 66. Em 66, vim para Curitiba, e em Curitiba, já na Rádio Clube Paranaense, a equipe do Willy Gonzer, em 66. Depois, em 67, 68, o Nestor Batista me convidou para ir para a Rádio Guairacá, ali na Barão do Rio Branco, ainda editora, Estado do Paraná, Guairacá, Tribuna, Estado, organizações à época do Paulo Pimentel, inclusive a Rádio Guairacá. E eu me lembro bem que eu era registrado na Rádio Clube, e eu ganhava 80 reais por mês, 80. Mas noivo, estudante já à época fazendo direito, já em 66, no final, entrei na faculdade, e Nestor, quanto é que você ganha? Ganho 80. E se dobrar o salário? Eu falei, mas vou para ontem. E foi o que aconteceu. Eu fui para a Rádio Guaracá, na equipe do Machado Neto,
ao lado do Osni Silveira, do Nestor Batista, o Carneiro Neto, que trabalhou com a gente, e quando foi em 69, o Augusto Mafuz chegou de Guarapuava e começou com a gente também na Rádio Guairacá. Então eu fiquei na Rádio Guairacá até 70, 71, depois passou a ser Rádio Iguaçu, e daí fui com a equipe do Fuad Calil para a Rádio Cultura, onde se formou à época uma grande equipe esportiva, né? Porque o Fuad acabou arregimentando os grandes nomes do rádio na época, né? Só para se ter uma base, nós tínhamos como narradores da equipe do Fuad Calil, na Rádio Cultura, o Carneiro Neto, o Fuad Calil, que era o camisa 10, Luiz Augusto Xavier e de quebra Lombardi Júnior. Atentem. E como comentaristas, eu me lembro bem que o Fuad Calil, quando o Hidalgo parou de jogar bola, lançou o Capitão Hidalgo, comentarista. Sicupira parou de jogar bola, o craque da camisa 8. Munir Caluf, o professor de futebol. E Borba Filho, comentarista técnico. Imaginem só o timaço que o Fuad formou naquela época dentro da Rádio Cultura do Paraná. E repórteres, o Duvaldo Brasil, que hoje é repórter da Banda B, à época era nosso plantão esportivo, e aí por diante, uma história bonita, que a gente tem muita saudade dos bons tempos do rádio, quando se viajava, quando se saía para fazer jogos acompanhando as equipes para o Brasil todo, né? Você viajava e ficava lá 4, 5 dias acompanhando uma equipe, chegava de uma viagem, tinha que fazer outra, e hoje, infelizmente, tudo mudou. Quem viajou, quem não viajou, não viaja mais, né? Então, uma história, assim, gostosa dentro do rádio, que eu tenho muito orgulho, assim, de ter vivido, tanto que eu estou já completando 49 anos de rádio, comecei em 60, e já advoguei, já me aposentei na Prefeitura de Curitiba, mas o rádio não deixei e pretendo não deixar muito cedo, não. Alguém vai ter que me aguentar mais aí, porque realmente é uma delícia fazer rádio, e eu faço por amor mesmo, porque eu gosto mesmo, levantando às 5h30 todo dia para fazer o A Caminho do Gol, que já está indo para 33 anos no ar, um programa que começou à época com o José Vicente, depois passando com o Dorival Viana, e depois o Edson Machado, e a partir de 83 nós estamos comandando o programa, antes na Rádio Paraná e agora na Rádio Colombo, e com presenças de amigos verdadeiros como o Manuel Fernandes, o Remy, Birubiru e tantos outros que marcaram também uma passagem bonita dentro do programa A Caminho do Gol, que é o primeiro programa há muito tempo. Hoje tem no Mundo da Bola do Zé Domingos, que é um pouquinho antes, mas um programa com a marca de 33 quase no ar, realmente é um fato espetacular e me parece inusitado em termos de programa esportivo do Brasil, e notadamente nesse horário que se dispõe, que é exatamente já no começo da manhã, né, de todos os dias, de segunda a sábado. Quais foram as atividades que você exerceu até hoje dentro do rádio? Você passou por todos os setores. Eu comecei como repórter. Eu me lembro bem que à época, eu cheguei na Rádio Clube Paranense, foi incrível. Eu saí, depois de protético, depois de trabalhar em rádio, falei, eu cheguei a ser dentista. Cheguei e falei, vou fazer advocacia. E daí saí de Astorga, já em 66, e vim com a predisposição de fazer direito, mas já trabalhava no rádio. Eu me lembro bem que eu vim de Astorga num caminhão desse que transportava, e que até hoje, né, combustível do posto Texaco, lá de Astorga. Eu, em cima do caminhão, trazendo um colchão, o colchão vinha amarrado, e na cabine com o motorista. Paramos no Embaú para fazer um lanche. Na hora que eu voltei, cadê meu colchão? Alguém encostou o caminhão lá e levou meu colchão, que vinha amarrado. O cara soltou e eu cheguei aqui em Curitiba, fui morar ali na Silva Jardim, no número 724, bem pertinho onde hoje é o Mercadorama, e meu colchão. E daí, duro,
sem condição, e tive que sair correndo às pressas comprar uma cama turca, aquela que você virava de um lado do outro, turca, sabe? Não tinha colchão, não tinha nada, dura barbaridade. E fiquei um bom tempo ali. Então eu comecei, e daí vim em Curitiba, cheguei no mês de maio, junho, por aí, conversei com o Boris Muzialovski. O Boris era o diretor de esportes da clube, ali na Barão do Rio Branco. E fui para a história, deixei tudo certo. Deixei tudo certo com o Boris. Quando eu voltei, já para ficar aqui em Curitiba, um frio de rachar, eu cheguei na Rádio Clube, subi, Boris Muzialovski, não, o Boris não é mais o chefe de esportes, mas o que houve? Mudou. Quem agora? Willy Gonzer. E o alemão estava lá. Daí cheguei, apresentei, falei que eu estava vindo de Astorga e tal, e o que você faz? Eu falei, eu sou repórter. Ele falou assim, 18 horas aqui. Cheguei lá, mandou fazer um teste com o Aldemar Kremer, ler texto e tal, Kremer na Rádio Clube Paranaense. E ele falou assim, você vai fazer o jogo domingo, Curitiba e Arapongas no Belfort Duarte. Falei, pombas. Então, o Willy narrou, os comentários do Marcos Aurélio, eu, Zé Domingos, fazendo as reportagens e o plantão esportivo Aldemar Kremer. Eu tenho até hoje o recorte desse jornal, foi a minha primeira jornada na Rádio Clube Paranaense. Então, diante disso, foi o início, comecei como repórter, depois na Rádio Guaracá também como repórter, e depois com o Fuad Calil, eu já passei a narrar. Então eu era repórter e eventualmente viajava e comecei a fazer futebol, ia fazer cobertura de jogos. Então eu comecei repórter, depois passei a narrar, não um narrador efetivo, mas sempre fazendo um bom trabalho. E por último, como comentarista, onde eu estou hoje, na atividade até hoje, né? Até hoje, passando e fazendo televisão, mas em síntese assim, repórter, narrador por um período e comentarista, onde eu estou já há um bom tempo. Vedoval, eu gostaria que você fizesse uma analogia quando você chegou em Curitiba, há tanto tempo, né, que você chegou, e você encontrou um rádio consistente, rapaz, já naquela época. Por que hoje mudou tanto, Vedoval? Você, por exemplo, você conseguia sobreviver até com um salário de rádio. Por que é que hoje as rádios todas terceirizadas, está difícil exatamente de alguém sobreviver? Está se fazendo rádio hoje quase que por diletantismo, quase que por amor mesmo, aquilo que você gosta de fazer, que é o rádio. Hoje, na verdade, é uma profissão assim que, se alguém for querer viver de rádio, especialmente de rádio, está lascado, né? Porque a época, eu me lembro bem, eu, por exemplo, quando eu cheguei, fui na Rádio Clube registrado, depois na Rádio Guaracá também registrado, era funcionário, e não era como hoje. Depois que começou a terceirizar, que esse pessoal começou a pegar para comandar futebol, daí você viveu de bico o tempo todo. Porque, não sei se ganhando muito ou pouco, mas na verdade você passou a ter o rádio assim como um bico. E muitas vezes você trabalhava no rádio e era a sua profissão. Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, viajava e o rádio realmente era muito consistente. Me lembro bem também que no tempo da Rádio Guaracá, nós tínhamos um patrocinador. Era Brahma Chopp, só, exclusivamente Brahma Chopp, pagava toda a equipe, todo mundo que trabalhava, e na Rádio Clube era Caninha Tatuzinho, golinho nacional com tatuzinho, e depois começou com anunciantes lá nos montes, e a coisa parece que foi deteriorando, né? Foi deteriorando, hoje vive-se de bico, o rádio faz questão de não registrar, para evitar tipos de ações, mas na verdade acaba no final entrando nessa implicação toda. E não sei, com o advento também da televisão, se deixou de lado. Porque a televisão vende barbaridade. Você vê locutores de televisão ganhando os montes de rádio, nem tanto, né? Então o pessoal... Então eu não sei o que houve efetivamente, que o rádio ficou meio desacreditado, só que a gente que trabalha no rádio sabe que o rádio jamais vai acabar. Você pode, em qualquer lugar que você estiver, pescando, viajando, você está com o radinho, fone de ouvido, acompanhando. Então, teria que ter uma valorização maior.
E outra coisa, com o advento também da FM, o rádio AM ficou, sabe, tem lugar que você ouve, tem lugar que não. Então tudo isso deve ter contribuído para que os patrocínios também não ficassem com aquela consistência de antes e foi perdendo espaço. Outra coisa, o preparo dos profissionais também. Manuel Fernandes, eu me lembro bem da época da Rádio Guairacá, principalmente da Guairacá. Nós tínhamos, na época, repórteres. Eu, Durval Monteiro, o Augusto Mafuz, o Carneiro Neto, o Rúdio de Oliveira, todos acadêmicos de Direito. O Rúdio depois promotor de justiça, o Carneiro Neto cartorário, o Mafuz brilhante advogado, também na minha atividade. Então o pessoal chegava e vinha com aquele intuito de fazer rádio, mas também para trabalhar em outra profissão, pensando em termos de futuro. Hoje a coisa, de uma maneira assim, com a infiltração de pessoas que não estão até preparadas para exercer, porque é um comunicador, né? É aquele que vende a imagem, aquele que tem a opinião, que faz muitas vezes a cabeça daquele que está acompanhando uma transmissão esportiva. Então, de maneira geral, acho que tudo isso contribuiu para que houvesse essa deterioração. Eu lamento, né? Porque hoje quem for pensar em viver de rádio está lascado. Ele vai para fazer um bico porque gosta, agora exclusivamente de rádio é muito difícil. A época eu me lembro bem que eu pagava aluguel de casa, eu pagava prestação, eu ali, casado, recentemente casado, né? Então você tinha uma vida bem melhor e, sem dúvida, o rádio mudou, e mudou para pior, né? O que eu lamento profundamente. Hoje, a maior parte das emissoras são administradas por políticos e religiosos. Então, na época que você citou, o pessoal vinha do interior, principalmente para um curso superior, e infiltravam na rádio já por vocação, por vontade de ser. Aqui, por exemplo, aqui nós temos exemplos até bem antes da minha chegada aqui, né, como você falou, Renato Mazzani, que eu trabalhei também, uma figura extraordinária. Eu lembro do Colombino Graçano, quando ele veio para cá, eu lembro do Rafael Iatauro, né? O Maurício Frutti da emissora paranaense, e começou narrando futebol, depois fazendo televisão, né? O próprio Túlio Vargas, também de saudosa memória, que foi um brilhante narrador, né? Então, um pessoal que vinha e se formava, agora mudou, né? Mudou. Hoje não tem mais essa renovação. Você vê, por exemplo, há quanto tempo nos tem a renovação de um narrador esportivo, de um comentarista, repórteres. Os bons são aqueles de um tempo já passado que estão aí militando, como o Remite Sou, Manuel Fernandes, o Luiz Carlos Sabadim e tantos outros aí, né, que estão na ativa. Agora, renovação de falar, olha, tem um profissional surgindo aí. Muito difícil. Ô Durval, e eu acho que essa é uma coisa muito clara que você sempre tratou, é impossível da gente conviver no meio, quem vive do futebol e no futebol, não ter uma identidade clubística. Alguns fazem aquele filho de Maria, não torço por ninguém, eu torço pelo esporte, isso é balela, isso não existe, rigorosamente, não existe. Claro que não. Você tem uma identidade. Mas você veio de Astorga, quando aportou em Curitiba, essa identidade tem uma história. Tem. Como é que as coisas começaram na sua vida e como é que você passou a nutrir a paixão que você desenvolve hoje no aspecto clubístico, independente do profissional? Então, o interior do Paraná, então até hoje, isso aí não mudou, isso continua até hoje. Na minha época de Astorga, tempo de garoto, isso aí nos idos de 50, quando eu comecei a me interessar por Copa do Mundo, a Copa de 50, 54, então, tempo de garoto, tinha o racha na cidade, na rua, você colocava uma pedra aqui, outra ali, na rua não tinha asfalto, e fazia o Corinthians e Palmeiras. Então, eu palmeirense, de 4 irmãos, 3 corintianos, os 3 morreram. Olha, morreu, mas morreu um corintiano. Então, morreram os 3 irmãos e eu fiquei. Eu palmeirense. E daí, eu torcendo para o Palmeiras. Eu saía de Astorga, ia para São Paulo, para ver a abertura do Campeonato Paulista. Eu saía de Astorga e ia a Presidente Prudente para ver o Palmeiras jogar com a Prudentina, com o Corinthians de Prudente, né? De pegar
Valdir jogando no gol, Djalma Santos, jogando Djalma Dias, e do tempo mais recente do Leão, do Eurico, Zeca, eu acompanhava tudo. No tempo da academia. No tempo da academia do Palmeiras e bem antes, né? Eu sou do tempo de Cavani, Manuelito e Cação, Valdemar Filme, Valdemar Carabina, Dema, o Valdemar Carabina que jogou futebol por aqui. Então, palmeirense, verde. Daí, vim para Lapa em 60, prestar o serviço militar. Via falar de Curitiba, Futebol Clube, estou na Lapa, tem um jogo, Curitiba e Operário na Vila Capanema. Aquela decisão que houve uma confusão de nós com o Agapito e tal, que o Curitiba perdeu o título. Peguei o trem lá na Lapa e vim para Curitiba, debaixo de chuva. Fui para a Vila Capanema, vi o Curitiba jogar. Curitiba ganhou de 2-0, deu um vareio de bola. Você lembrar de Miltinho, de Chico, de Oda, de Ronald. Eu falei, é esse. E ali emplacou. Para hoje se falar assim, o Palmeiras e o Curitiba, 100% Curitiba. Entendeu? Agora tem um detalhe. Sou torcedor do Curitiba Futebol Clube, lá em casa, nenhuma defecção. A mulher, coxa branca, os filhos, os netos... In natura. In natura. Quer dizer, aquela nada de forçar a barra, porque a Elcio chegava, ô Durval, você está meio chateado, o Curitiba perdia. Hoje nem tanto, porque você vai amadurecendo, você vai querer saber de uma coisa? Amanhã eu vou ter que trabalhar, tal, e que se virem. O dia que o Curitiba chegou... Ganhou de 5, Durval, mas que coisa linda, 5-0 com o Flamengo. Eu falei, só espero que não pare nisso, porque o negócio é a regularidade. Então foi mais ou menos assim. E daí comecei a torcer para o Curitiba Futebol Clube, só que tem um detalhe. Isso aí eu faço questão, e não é vender uma falsa imagem, não. Se o Atlético Paranaense joga com o Palmeiras, eu torço para o futebol daqui. O Paraná Clube, a mesma coisa. Esse dia eu fiquei louco, porque eu estava apostando tudo no Paraná Clube contra o Ceará. E daí na hora que eu falei, mas não é possível. O que tinha a vitória mais tranquila seria o Paraná. Foi logo ele empatar. O Atlético foi lá e ganhou, bom para o nosso futebol. O Curitiba foi e ganhou, ótimo para o nosso futebol. Então eu, essencialmente, eu torço para o futebol do Paraná. Agora, num confronto Atlético e Curitiba, eu quero que o Atlético perca de 10 a vida toda e o Paraná também. Mas ele falou um negócio aqui, Mano Francis, que você vai lembrar perfeitamente. Aliás, ele fez uma citação. Ele disse assim, a Elcio perguntava, mas a Elcio faz parte tão integrante da história do rádio que você foi conhecer a Elcio no programa de rádio. Isso quem não sabe tem oportunidade de pelo menos ter ideia de que condão maravilhoso tinha o rádio e tem na sua vida, né, Durval? Então, e aliás, você não fazia esporte, né, nessa época? Não, já fazia. Fazia, mas você sabe como é que é a rádio do interior? Até o Renato falou, Durval, como é que foi a tua trajetória dentro do rádio? É o seguinte, a Rádio Astorga, então eu tinha, quando eu comecei em 60, 61, 62, vim fazer o serviço militar na Lapa, 61, voltei para Astorga, e em 63, foi aí que eu comecei a namorar a Elcia. É o seguinte, eu tinha um programa de manhã, das 10 às 11 da manhã, chamava-se Cantinho da Juventude. Depois ia, almoçava, voltava correndo, meio-dia e meia, Texaco nos esportes. Fazia 1 hora de programa esportivo. Se levantava de manhã, porque a Gazeta chegava só no outro dia, Gazeta Esportiva, ouvia a Rádio Bandeirantes no tempo do Trabuco, Zé Paulo de Andrade, gravava, botava no papel para poder fazer um comentário, porque o jornal chegava depois. O jornal O Dia aqui de Curitiba chegava 1 semana depois. E você se valia da Rádio Clube, 49, você pegava lá, acompanhava alguma coisa para fazer esporte. Daí eu ia para casa, descansava, 3 da tarde, 15 horas eu voltava e fazia até às 17, 2 horas. Qual é a música? Eu me lembro que à época o Fernando Solera fazia na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Qual é a música à tarde? E eu, qual é a música na Rádio Astorga? E foi... copiou então? Não, coisa boa tem que copiar, né? E daí tinha o Zero Limite, aquela coisa toda. E daí eu tinha esse programa e telefone. E a Elci, à época, ligava para o programa, primeira vez, segunda vez, e eu via aquela menina passar, tinha 14, 15 anos, menina, e eu com 18, por aí, diferença de 4 anos, e eu olhava assim e falei, poxa vida, e um dia ligou
alô, quem está falando? Elsie. Oi, Elsie, quem você quer ouvir? Eu quero ouvir o Elvis Presley. I want to be free. Então eu já deixava combinado para não desligar. E daí começava a tocar o Want to be free, dobrava com outra, e a gente começou a conversar e tal, e começamos a namorar. Só que um fato, isso foi em 63, namoramos até 68, porque ficamos 5 anos. Nesse aí ficamos noivos, eu vim para cá em 66 já noivo, mas tinha um fato que estava colocando um obstáculo danado nesse relacionamento, que era exatamente política. Eu já na época metido em política, e fazendo programa de rádio, e apresentando comício, e o Ney Braga chegava lá, e o PDC, Ney Braga, aquela coisa toda. E o meu sogro, falecido sogro, era do Moisés Lupion. E a gente brigava. E um dia eu cheguei na casa dele e falei, não, você vem aqui para falar negócio de política e tal, não sei o quê. Vamos ganhar, então vamos ver. E daí eu fiquei uns 2 meses sem aparecer. O que houve? Não, vou lá para ficar discutindo política com o senhor Rivadavia. E ele era o presidente da Câmara Municipal de Astorga. Ele era do Lupion, presidente da Câmara, e eu do Ney Braga. E daí passou essa fase, ele perdeu a eleição, nós ganhamos a eleição, daí voltamos numa boa, e graças a Deus acabamos nos casando, tendo os filhos, e uma convivência caminhando já para 42 anos de casamento. Então o rádio, o início foi esse. E daí tinha mais um detalhe, eu fazia às 18 horas com o padre Gomercindo a hora do Ângelus. E eu lia lá os negócios para ele e tal, com aquela entonação. E não bastasse isso, ia para casa, voltava às 10 da noite para fazer tangos dentro da noite. Escuta o tango, escuta estas canções que trazem calma à dor que te magoava, e verás então que tuas alegrias eram ternuras que alguém... Aí começava, né? E o tangos dentro da noite. E daí minha namorada ficava, você fica ouvindo esse grandão aí, minha sogra falava, né? E foi assim. E graças a Deus foi lá. Então eu fiz esse trabalho no rádio depois. Em Curitiba, daí mais no campo esportivo o tempo todo, e há uns anos atrás, né, você trabalhou comigo, o Remy trabalhou comigo, fazendo o show de notícias que teve uma marca bonita dentro do rádio também, mas não por tanto tempo. Agora, a marca maior, a marca maior foi exatamente essa dentro da área esportiva, né, aqui o A Caminho do Gol já caminhando para 33 anos. Você nunca teve ideia que esse volume de coisa que você apresentava em Astorga, você nunca pensou inteiro, você não teve um pseudônimo, alguma coisa que fosse parceiro do Durval Monteiro? Não, nesse volume de coisa? Era Durval Monteiro, a vida toda. Tanto é verdade que quando eu cheguei aqui em Curitiba, você vê uma coisa, meu nome todo é Durval Monteiro Castilho. E eu me lembro que na Copa de 70, a seleção do Uruguai, tinha um Monteiro Castilho que era um volante. Entendeu? Pô, o Monteiro Castilho e tal. Mas lá sempre foi Durval Monteiro, Durval Monteiro, e ficou, nunca pensei assim, sabe? E chegar assim, Monteiro, não sei o que lá, o Castilho de Oliveira, qualquer coisa. Não, sempre foi Durval Monteiro, por incrível. Quem colocou o apelido em você de miudinho? Isso aí o Jamur Júnior. O Jamur era uma língua de trapo, né? A gente trabalhava, na época, o Jamur foi diretor da Rádio Guaracá, lá na Barão do Rio Branco. O Paulo uma vez chegou, e o Feder, que era o diretor-geral do jornal do estado do Paraná, e daí da Rádio Guaracá, que era um apêndice, né? O Nestor Batista era contemporâneo, né? O Nestor, já contei essa do Nestor. O Nestor é que me levou da Rádio Clube, em 68, por aí, me levou da Clube para a Rádio Guaracá. Saiu de um salário de 80 para 160, dobrou. Eu falei, estou ontem lá. E daí começamos a fazer. Mas então, começou, quando saiu a TV Iguaçu, formou-se uma equipe de esporte lá. Então, eu e o Carneiro éramos repórteres. O Machado Neto era narrador. O Luiz Alfredo Marcelo Malu era o comentarista. E o Jamur Júnior era diretor da rádio, já fazia o show de jornal. O Jamur, o JJ e a Laís Mendes. E ele chegava e me via assim, miudinho. Porque tinha um jogador de basquete aqui, miudinho, que era grandão, que era miudinho, mas o cara maior do que eu, né? Então ficou.
E o Luiz Renato Ribas, tinha aquela revista de televisão, TV Programas, e tinha uma parceria com o Canal 4. E saía chamada dos jogos, que a gente, em preto e branco, mas fazia o campeonato. Então eu fazia reportagem no jogo, o Carneiro no outro. E daí ele colocava a chamada, narração Machado Neto, comentários Malu, reportagens Durval Mildinho Monteiro. Falei, puta, agora não tem jeito. Durval Mildinho Monteiro. E ficou Mildinho, sabe? Mas não foi assim por muito tempo, não, porque no rádio ficou Durval Monteiro. E o Durval Monteiro, que alguns não sabem, né, Maneca? É bom a gente lembrar disso. Como repórter, chegou a ser setorista por um período do Atlético Paranaense. Não, foi. É uma época não, que naturalmente... Olha aqui. Tem uma passagem, coisa espetacular. No tempo da tribuna do Paraná, da Rádio Guaracá, no tempo da Rádio Guaracá, do Hipólito Arzua, Ronald Pereira, ambos já se foram, do Brustolin, todo esse pessoal. E eu comecei sendo setorista no Ferroviário, Clube Atlético Ferroviário. E daquele pessoal, o Matuzzi era o chefe de esportes da tribuna, e o mesmo que fazia rádio, fazia jornal. E eu fazia cobertura na tribuna do Clube Atlético Ferroviário. Ia lá, fazia matéria e tal, fazia para a rádio, fazia para o jornal. O Mafuz chegou um pouquinho depois, mas o Carneiro fazia o Atlético. E o Amatuzzi era o geral, depois entrou o Milton Ivan. Eu me lembro bem de uma reportagem que eu fiz a matéria, deixei na tribuna, no dia seguinte, por volta de 14 horas, cheguei lá na Vila Capanema, e lá onde tem um relógio até hoje, cheguei lá, me deram uma gelada. Olhei o Hipólito Arzua, boa tarde, não respondeu, o Ronald Pereira também não, falei, pô, mas o que houve? Pô, o que aconteceu? Pô, Durval, a gente te trata tão bem aqui, e vê uma matéria que saiu do jornal? Falei, não vi, não tinha lido. O Amatuzzi mudou completamente o início da matéria. Deu um pau no Clube Atlético Ferroviário, logo de cara, e logo eu, setorista, e eu cheguei lá, falei, não fiz essa matéria. Daí falei com o Feder, e o Ivo Arzua, o Hipólito Arzua e o Ronald Pereira não ficaram satisfeitos. Vamos conversar com o Feder. E foram lá, rapaz. Chegaram lá no estado do Paraná, na Barão do Rio Branco, subiram e eu junto. Mandaram chamar o Amatuzzi. Amatuzzi chegou, Amatuzzi, Durval fez a matéria, você mudou? Me chamaram para isso? Isso aqui não dá leite. E pegou e virou as costas e foi embora. A Matuzzi era assim, era irreverente e tal, e ficou nisso. Daí, eu, na época que morreu o Jofre Cabral, eu passei a fazer cobertura do Atlético Paranaense. Né? Então, Hernani Santiago de Oliveira aqui, figura doce, maravilhosa. Depois o Lauro Rego Barros. Mas chegava o Lauro Rego Barros, uma delicadeza e uma educação, e daí passei a ser setorista do Atlético Paranaense. Viajava com o Atlético Paranaense. O Atlético ia jogar em Belo Horizonte, o Durval estava junto, ia jogar em Cianorte, o Durval estava junto, e eu viajava, me tratavam assim maravilhosamente bem. Foi aí, exatamente nessa fase do Atlético Paranaense, que o Mafuz estava começando com a gente da Rádio Guaracá, e o Mafuz acabou me substituindo. O Mafuz acabou sendo o repórter do Atlético em 69, exatamente lá. Porque ele participava com a gente da programação, e daí o Machado falou assim, você deixa uma voz de Itaquara dessa falar? Ele ficava lá conversando e tal, e foi o começo do Mafuz dentro do rádio. E depois eu fiz uma época a cobertura do Curitiba Futebol Clube, graças a Deus, em todos. Por isso que eu gosto dos clubes daqui, porque eu convivi praticamente com todos, né? Convivi com todos e tenho, assim, só boas amizades com esse pessoal todo, né? Então foi mais ou menos isso. Você tem uma página no rádio, Maneca, não sei se ia fazer uma pergunta, mas me ocorreu bem agora. Eu olhei para ele e me veio uma fisionomia aqui. Você tem uma página no rádio, escrito numa época de extrema dificuldade, a gente sabe bem como o rádio é complicado, irmão, que foi no tempo da Rádio Paraná, na parceria com o Rodrigo Portela. Foi. E ninguém foi mais parceiro do Rodrigo Portela do que você. É verdade. Você foi uma lacuna que ficou no rádio esportivo. E essa é uma das saudades, abro e fecho aspas, que você ainda conserva com o
com relação às coisas do esporte, o Rosildo faz muita falta no nosso meio, exatamente pela forma irreverente, pela maneira como ele sempre tratou as coisas. E você acha que foi mais parceiro dele do que qualquer um outro? Sem dúvida, sem dúvida. O Portela, quando ele veio da Rádio Piratininga de São Paulo, o Machado Neto era narrador da Rádio Guaracá. Isso já finalzinho de 60, 69, 70. Machado era narrador. E o Portela veio, trazido pelo Jamur Júnior, de São Paulo. E daí chega num jogo, no estádio Belfort Duarte. O Machado faz o primeiro tempo, e no segundo tempo o Jamur subiu e anunciou Rosildo Portela. O Portela não sabia bulufa do futebol do Paraná, sabia nome de jogador, mas aquela de locução, ele chegava envolvente e tal. Daí, passado um tempo, no terceiro, quarto jogo, o Machado pegou e se despediu do rádio. Não tenho mais nada a fazer, estou me afastando e tal. E o Rosildo Portela passou a ser o narrador principal da Rádio Guairacá, na época. Guairacá, a dona da bola. E daí tinha uma passagem assim que o Paulo Branco era o plantão, e daí você. E tinha o técnico, né? O técnico eu não me lembro bem. E eu acho que era exatamente esse que foi o presidente da nossa associação, o Tavares. O Tavares, ele era o técnico, chamava de Jânio Quadros, da carinha, aquele óculos assim. O Vadico era o técnico de som. E daí o Portela chamou assim, Rádio Guairacá, a dona da bola. E não entrava o eco, ele, bola, 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 bola. O Portela fazia isso aí. Então é o seguinte, eu convivi com o Portela nesse período todo. Depois, nós continuamos, eu fui para Astorga, voltei, e a partir de 83, na equipe do Rosildo Portela, até o falecimento dele, trabalhando com o Rosildo Portela. Então, indiscutivelmente, de todos esses grandes profissionais que se foram, mas aquele que está presente em todos os momentos, o que a gente lembra do Rosildo Portela, o que a gente... Olha, como dizia o Rosildo Portela, muitas vezes você abre a janela e a flor bonita está no seu jardim, e o cara sai e vai procurar como jogador de futebol. O jogador está batendo as portas, se procura no outro estado e a solução está ali, né? E daí... Os grandes não são tão grandes e os pequenos são. Então o Portela deixou uma marca para nós assim. E as flores, as flores. Fazia... Exatamente. Essa era outra do Portela. Ele falava, eu falei, Portela, mas de novo. De novo. E ele falou assim: negócio é o seguinte, na vida tudo depende da sorte, como as flores. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Ele falava. E daí chegou uma época na televisão, você também tem uma passagem linda com o Portela. Chegou uma passagem na televisão, nós estávamos fazendo um programa na TV Bandeirantes, isso há muito tempo atrás, e daí a gente tinha uma parceria, né? Então todo mundo tinha que, final do mês, e tinha que pagar, né? Tinha que dar 1.500 para cada um lá e pagar e tal. E daí tinha um que não pagou, o outro que não pagou, o outro que não pagou, e o Portela chegava para mim e falava assim, Durval, o programa vai acabar. Acabar? Por que vai acabar? O cara não está pagando, rapaz. Fulano não pagou, outro não pagou. Escuta, você pagou? Eu paguei. Então chega. Se você pagou, eu também paguei, o outro pagou, então eles que vão cobrar de quem não está pagando. Daí, então tá legal. Falei, porra, Portela, vai se incomodar com a vida dos outros, rapaz. E daí, passados 3, 4 dias, eu cheguei, e daí, Portela, tudo bem? Ficou quieto. Tudo bem, nada. Por que houve? O negócio é o seguinte... Você não quer que fale? Mas o que é que fale o quê? O fulano não pagou, o outro não pagou, o outro não pagou. Eu falei, mas pelo amor de Deus. Então, ele era assim, sabe? Mas era um cara assim que toda hora, eu estou na Rádio Globo, na CBN, e eu lembro do passagem de sítio do Portela, no A Caminho do Gol também, invariavelmente, onde você lembra do Rosildo Portela. Uma figura doce, uma figura querida, né? Agora, só para voltar no início da sua carreira, como é que você tomou gosto assim pelo rádio? Você ouvia muito? Ah, meu filho, que Tupi! Era Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil. E daí chegava lá Pedro Luiz, Edson Leite, Mário Moraes, comentarista, Éter Rodrigues, repórter, Alexandre Santos, plantão. Nossa. Então, era a Rádio Bandeirantes em 49. Eu tinha um rádio Philips, assim que eu saía na praça, não tinha nada. Não tinha asfalto, não tinha nada na cidade. Eu botava lá, juntava a turminha para acompanhar e abria todo o volume. Cada semana era um jogo de pilha que ia embora, né? Porque rádio a pilha.
E foi isso aí. Você sabe que eu saía de Astorga, eu tenho fotografia de ir lá na Rádio Bandeirantes, na Paula Souza, e tirar fotografia com Fiore Gigliotti, com o Mauro Pinheiro, o Éter Rodrigues, todo esse pessoal. Que a globalização era a Rádio Bandeirantes? A Rádio Bandeirantes, né? Era ela que que tinha levava, Nacional, tinha a Rádio Tupi, o do Alceu Bueno de Camargo do Rio, tinha Valdir Amaral, todo esse pessoal, mas a rádio, a nossa lá, tanto é verdade que o norte do Paraná, por isso que tem essa preferência extraordinária aí pelo futebol de São Paulo, porque é essencialmente o rádio paulista, né? Então, e foi em função disso. Eu comecei, tanto que eu comecei a trabalhar, porque não tinha o que fazer na cidade, comecei a ser auxiliar de protético, mas o meu negócio era sempre acompanhar futebol e falar. No dia que saiu a oportunidade, eu falei, agora estou realizado, né? E daí foi... Eu comecei aos 18 anos, eu comecei em 60 no rádio e já se passaram em 49. Tanto é verdade que quando chegou em 76, eu concorri às eleições de deputado, eu estava com o Jaime na prefeitura, em 74. Em 76, eu falei com o Norton Macedo e fui para Astorga. O prefeito era o Saul. Fiquei durante 6 anos lá, 6 anos, só cuidando da advocacia, mas sem me desligar no rádio. Eu tinha um programa das 12 às 13, Durval Monteiro, a opção que faltava, pensando já em política, entendeu? Então fazia política, fazia comentário esportivo, falava sobre a política da cidade, política nacional, fazia uma mistureba assim de 1 hora de programa, sem me desligar, porque eu não conseguia ficar fora do rádio. Ô Durval, você tem um negócio interessante, a gente que convive com você, o Maneco sabe disso. Você é um jeito muito transparente. É boca dura. Ah, tem que... Boca dura. Isso é coisa de ariano, né? Eu ia perguntar, esta boca veio através do signo ou você... Porque você é um sujeito austero, você não tem... Nunca vi você mandar recado. Infelizmente, você faz o recado ao vivo. Se tombar o jeito, o problema é de quem está ouvindo. É. Isso é uma herança, essa é uma coisa que brotou natural? O tempo fez você criar isso? Eu acho que é o natural. Ao natural, porque eu não tive assim, o pai não tinha nada, da família também não, eu não sei o signo, alguma coisa, mas eu não consigo mandar recado, tem que falar, eu posso até me arrepender depois, mas já falei e acabou, está falado, tem uma coisa, tem humildade também, que eu peço desculpas, entendeu? Peço desculpas, agora negócio de trânsito, quando dá uma bronca, com esse negócio do fumê, do insufilme, já o cara não me vê também, eu já pego, já faço de conta que, depois dessa confusão que deu agora, motivo nacional das filhas batendo no cara e se agarrando, falei, pô, então aí, parado lá, mais do que nunca, tem que ter sobriedade, e é aquele detalhe que eu sempre digo, né? Mais do que saber vencer, preciso saber perder. O cara te ofende, você vai querer retrucar? O que você pensou se aquele rapaz sai do carro, ao invés de pegar uma caneta, pega um revólver, matava todo mundo, rapaz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso aí viu? Isso já vem isso é uma... Mas quem convive com você sabe que é uma figura dócil, uma figura que realmente ajuda, se puder ajudar, ajuda, você sabe que a sua índole é diferente disso. Agora, você teve assim... Qual foi assim uma encrenca, em cima disso mesmo, qual foi a grande encrenca que você teve, além dessa que você já contou, do presidente do Ferroviário que não gostou do que você fez uma matéria, você teve uma bronca assim federal, a nível de extrapolar, assim, uma pedido de desculpa e chegou mesmo a justiça, alguma coisa assim? Não, uma época é o seguinte, eu fiz um comentário no tempo do A Caminho do Gol ainda, e o Evangelino era presidente do Curitiba, foi em 80 e alguma coisa, e o Elcio era jogador do Curitiba, e daí eu fiquei muito chateado na época, porque o Evangelino é uma figura que tem a maior consideração, e daí eu fiz um comentário, o Curitiba não renova com o Elcio por quê? Se o Curitiba tem dinheiro da Raspinha, por que não renova com o Elcio, que é uma das figuras mais caras do Curitiba Futebol Clube? E entenderam, lá no Alto da Glória, que eu estava insinuando que o Curitiba, que os caras estavam levando dinheiro, tal. O Evangelino chega e fala com o Militão, e o Júlio Militão, ele ao invés de falar comigo, ele pegou e fez uma representação na Justiça. E daí chegou o oficial de Justiça, autor, Evangelino Costa Neto, réu, Durval Monteiro Castilho, e eu li aquilo no ar. E dei mais um pau em cima, entendeu? E daí o que aconteceu? O Evangelino passava de carro, parava em frente à rádio.
Eu saí do programa querendo, Durval, quero conversar. Não tem conversa. E fiquei sem conversar com ele acho que uns 4, 5 anos. E o Júlio igual. O Júlio chegava, um dia ele fez uma promoção lá na Santa Felicidade, e daí, Durval, que alegria tê-lo aqui. Não encoste a mão em mim, que você fez isso. Então foi a única coisa que eu fiquei assim, chateado, mas depois eu entendi. Pedro Evangelino chegou e disse, olha, me induziram, não, você tem que cortar isso aí, porque senão amanhã depois vai falar isso, vai falar aquilo e tal. Mas assim, uma bronca com um clube de futebol, com um dirigente de futebol, esse affair que houve com Hipólito Azul foi sanado, o mesmo acontecendo depois com o Evangelino, voltamos a ter aquela velha amizade, né? Afinal de contas, você não pode levar isso para o resto da vida, tem que saber também entender a situação dos outros, mas eu não me recordo, sabe? Dentro da crônica esportiva, aí sim, né? A gente tinha uma bronca danada, e já se foi também o Durval Leal, porque o problema é o seguinte, eu Durval, ele Durval, aí foi que eu entrei naquela, e que eu me arrependi na época de não ter colocado o Monteiro Castilho. Porque eu não sabia, né? Chegar o Durval Leal, ele já estava trabalhando, eu falei, você Monteiro Castilho, e acabou. E daí eu fazia confusão. Qualquer coisa que acontecia, um dia eu cheguei na Bandeirantes para fazer o jogo, ele é o Durval, ele não era comigo, era com outro. Eu falei, pô, mas que barbaridade. Um dia eu estou na prefeitura, trabalhando, e daí chega lá um cara fazendo uma cobrança do Frischmans, o amigão, o amigão, o Caneiro que fazia propaganda. E o cara veio, seu Durval, pois não. Chegou, me mostrou assim, Durval Leal de Souza, escuta, você está brincando comigo? Eu sou Durval Monteiro Castilho. Pô, mas eu falava que trabalhava aqui, eu falei, não é nada disso. Ia para cima dele. Depois, uma vez, faz uma festa lá na Sociedade Internacional do Água Verde, e o presidente do Água Verde era o Valdomiro Rubinec. E daí chega toda a crônica esportiva, o Irondir Silveira da Mesa, o Valdomiro Perini, o Valdomiro Rubinec e todo aquele pessoal, e tem um jantar espetacular. Termina o jantar, todo mundo, e eu com o Osni Silveira, com o Ayrton Cordeiro estava na emissora paranaense, todo aquele pessoal, o Nestor Batista, e daí chega uma hora, rapaz, daí Durval, você vai falar, o Osni, você vai falar, o Nestor, você vai falar. Eu levantei, falei, senhoras e senhores, senhor presidente, em nome da crônica esportiva, vai falar o companheiro Ayrton Cordeiro. O Ayrton levantou aquela oratória linda, irretocável, fez um discurso maravilhoso. Todo mundo, Daí chega o Durval Leal, de saudosa memória, né? Levantou e falou assim, senhor presidente, a marumba querida não se sentiu representada. E eu vou falar em nome da Maru, vai falar nada. E acabou a festa. Acabou a festa. Foi um negócio para lá e para cá tal, e acabou a festa. Foi um quebra do diabo. Então essa foi uma passagem dentro sabe? E depois daquela de cerveja para lá e para cá, o cara perdeu o controle. Então eu me lembro assim de um fato desse, mas, né? E a maior satisfação? A maior satisfação é a convivência, o conhecimento que você tem, a amizade, você chegar e ser reconhecido, né? Uns criticam, outros elogiam, né? Isso aí faz parte. E aquilo que você construiu, pelo menos uma parcela mínima de colaboração para o engrandecimento do esporte, pelo menos com lisura, com decência, né? Porque tem uns que acabam denegrindo a imagem do rádio esportivo. E eu tenho a impressão que eu fiz, por menor que tenha sido, uma contribuição forte assim de como se deve fazer o rádio com responsabilidade e sempre pautando pela verdade. Então eu acho que essa é a alegria maior que eu tenho, tanta verdade que eu já a advocacia, agora voltei com a filha, mas o rádio vão ter que parar comigo, porque eu não estou a fim de parar, não. Eu só queria fazer uma colocação mais. Outro dia o Manuel Fernandes falou um negócio interessante, muito interessante. Ele falou assim, no dia do seu aniversário, nós somos gentilmente convidados. O Manuel falou assim, o Durval tem uma família bonita. Durval tem uma família bonita. Esse é o legado maior, isso é o que mais te deixa feliz, né? Isso te deixa mais contente. Mas acho que eu quero, estou perguntando isso, porque eu acho também, Durval, que pelo volume de pessoas dentro do aspecto profissional que passaram no seu caminho ao longo desses 30 anos,
você naturalmente deve ficar muito envaidecido, porque muitos profissionais viraram objeto de sucesso, seguiram boas carreiras, aprenderam no rádio e tiveram oportunidade até do início. Muitos já se foram, e você bem lembra disso. Então eu só queria fazer esse paralelo, porque a exemplo de ter uma família bonita, você tem esse legado de ter dado a oportunidade. Eu inclusive tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro do Caminho do Gold há muito tempo, e muitas pessoas passaram na sua vida. Isso é uma coisa que fica marcada, essa relação familiar, essa coisa de dar oportunidade para os outros. Como é que é isso? E ele até complemento, a fidelidade que ele tem para quem trabalha com ele, né? Porque a gente sabe que no meu caso mesmo, a gente estou há 14 anos com o Durval, e o Durval falou assim, ó, quando você sair do exército, você vai trabalhar comigo, e foi isso. E foi isso que aconteceu. Inclusive, na época, leva fulano, leva não sei o que lá. Falei, não, o Caminho do Gol, na hora que parar com o Exército, o Manuel Fernandes é o... Então, e o Remy, o Birubiru há tanto tempo. Mas então é o seguinte, Remy, eu acho que você tem que fazer da sua profissão, aquilo que você faz, a extensão de casa. Você tem que se sentir bem em casa, senão não tem razão dessa coexistência e dessa existência de tanto tempo. E no rádio igual, na hora que você começar a chatear e que você não tem aquela convivência, aquelas amizades todas, não tem sentido. Então eu faço assim, eu tenho a família e tenho o rádio. A família em primeiro lugar. Agora o rádio é uma extensão daquilo que eu tenho em casa. Então, da mesma maneira com que eu trato em casa, eu trato também. Tem que falar a verdade, falo a verdade. Tem que chegar só, desculpa, eu me excedi, aqui igual. Então, essa satisfação de você saber que você, de uma forma ou de outra, tem esses companheiros todos trabalhando e todos com o intuito de fazer um rádio sério, um rádio honesto, dando a sua melhor contribuição, isso aí é o que gratifica mais. Então, eu tenho essa dupla felicidade da família que tenho, que é o sustentáculo de todo o sucesso que eventualmente tenha conseguido, e os companheiros todos. Sem eles não haveria nenhum tipo de sucesso, nem a Caminho do Gol, nem nas emissoras de rádio que a gente trabalhou e continua trabalhando. Eu acho que é um conjunto, e exatamente nessa união é que você obtém o melhor resultado, né, que é esse trabalho bom que é feito. Durval, qual é o destino do nosso rádio esportivo? Que eu gostaria nesse final já de concluindo essa sua palestra. Qual é o que pode acontecer com o rádio esportivo? Essa coisa da amizade, acho que até continua, né? Essa integração dos componentes de rádio, essa coisa é bonita ainda. Agora eu quero saber o destino do rádio. O que você acha que pode acontecer com o rádio esportivo de Curitiba? Não, o rádio não vai acabar nunca. O rádio não vai acabar nunca. Agora, eu só espero que haja por parte dos dirigentes, porque aquele negócio que o Renato falou no começo, hoje o rádio é de político, o rádio é de igreja, e aí eles não têm compromisso nada em termos de futuro, cada um está preocupado em pegar mais adeptos, mais fiéis, o outro da política ganhar a eleição, depois vira as costas. E eu gostaria que o rádio retornasse àquela de verdadeiros homens de rádio, que o rádio fosse comandado por radialistas que tivessem compromisso com termos de futuro. Isso é que eu gostaria de ver. Agora, o rádio não vai acabar jamais. Pode saber, amanhã depois vem digital para a MFM. Não acaba, o rádio não acaba, porque o rádio continua sendo, o brasileiro, como o Kleina tem dito sempre, brasileiro não vive sem rádio, é verdade. Então, qualquer lugar que você está através do rádio, acompanhando, e eu só lamento, né, que poderiam, grandes profissionais que nós temos, como em outras partes do Brasil aí, que vivem exclusivamente, que se pudesse voltar a que o radialista fosse mais respeitado, mais bem tratado, melhor remunerado, e que pudesse também ter sentido assim de um futuro promissor através do rádio. Isso, agora que o rádio não vai acabar, não vai em hipótese alguma. Eu só queria deixar um testemunho, porque eu acho que esse é um documento que vai ficar para a memória do rádio. É uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem. Eu trabalho com o Durval Monteiro no Caminho do Gol há muito tempo, fiz o show de notícias por muito tempo. É verdade. E queria deixar claro que em momento algum de toda essa nossa caminhada, o Remy, o Manuel, o Billy, todos aqueles que passaram, nós nunca fomos pautados. Eu nunca me senti na obrigação de dizer ou de deixar de dizer qualquer coisa, porque o senhor Durval Monteiro Castilho não queria que aquilo fosse dito.
ou queria que fosse falado de outra maneira. Então essa lealdade para com o rádio, para com as coisas que são informação, para as coisas que têm que ser tornadas públicas, eu acho que é fundamental. As pessoas precisam ter conhecimento disso, que independente daquilo que eu falei anteriormente, o Durval é austero, o Durval é duro, o Durval sempre foi muito leal. Eu posso ter qualquer tipo de dificuldade, de adversidade com relação a determinadas questões, mas nunca fui pautado, nunca fui tolhido e nunca fui induzido. Eu acho que isso é uma coisa fundamental na carreira de alguém que emprestou ao rádio essa qualidade que você tem. E sabe o que acontece? Isso aí, eu também, se eu sou de você vai ter que falar isso, eu não vou. Então eu não vou, eu estou fora. Porque você tem que ter opinião. Eu não posso chegar e exatamente quebrar aquilo que você tem de mais puro, que é a sua opinião, a sua maneira de expressão, ou você, ou Biro, ou Manuel Fernandes, qualquer um dentro do rádio, se você vai dizer, olha, quero que você fale isso, então acabou. Então você vai ficar despersonalizado, vai ficar desmoralizado e você não vai ter a satisfação de estar fazendo um rádio para esposar um ponto de vista seu. Então eu não me prestaria a isso e acho que eu tenho que respeitar integralmente aqueles que trabalham, expõe a sua opinião. Se amanhã houver uma contestação, você vai responder, no limite daquilo que você se ofendeu este ou aquele. Mas eu acho que a liberdade de expressão é fundamental dentro do rádio. Então, chegando ao final, eu gostaria que você aproveitasse esse minuto final aí para as suas considerações, para esse depoimento que, como disse o Remy, vai ficar para a história e eu tenho certeza que vai ser um dos mais requisitados aqui. Eu quero agradecer o Renato Mazzani, que o Luiz Renato Ribas, que eu conheço há tanto tempo, né? E o Manuel Fernandes, o Remy Tissot, gostaria que o Biro também estivesse, mas por compromisso já assumido, impossível o comparecimento dele hoje, mas dizer que eu fico muito feliz, espero de alguma forma ter contribuído, dado uma contribuição, por menor que tenha sido, para que essa história do rádio, contando passagens, muitas vezes até, pô, isso aqui não deveria ter sido lembrado, mas pode ter certeza, da maneira como eu me propus a fazer, foi assim uma forma de você exteriorizar aquilo que você sentia através do rádio, está sentindo, bons, maus momentos, muito melhores momentos dentro do rádio esportivo, principalmente pela família constituída e pelas amizades construídas dentro do rádio. Eu fico muito agradecido e até uma próxima, se Deus quiser.